O barbeiro milionário paralisa ao ver que o mendigo negro procurou ajuda na barbearia. Era uma manhã radiante e a barbearia de Manuel reluzia como um diamante em meio à cidade. Decorada com lustres de cristal e cadeiras de couro polido, era o lugar onde os ricos e famosos desfilavam, suas vozes ecoando em risos e conversas animadas. Manuel, o barbeiro milionário, era um verdadeiro artista com as tesouras. Cada corte que fazia era uma obra-prima. Ele era reverenciado, admirado, talvez até idolatrado, mas por trás da sua fachada brilhante havia um passado escondido. Os clientes entravam como príncipes, saíam como deuses. Mas tudo mudou naquela manhã. A campainha da porta tilintou de um jeito que fez o coração de Manuel parar. Um homem em trapos, com a barba desgrenhada e olheiras profundas, entrou. Todo o glamour da barbearia parecia evaporar diante da presença daquele mendigo. Olhares curiosos se voltaram para ele. Murmúrios percorreram o salão. O que aquele homem estava... Por favor, eu só preciso de ajuda, disse o mendigo. A voz, na verdade, era um eco de dor. Ele olhou para Manuel com expectativa. Quando os olhos se encontraram, o mundo ao redor se desfez. A ficha caiu como um peso sobre o peito de Manuel. Samuel, seu irmão desaparecido há décadas. O nó na garganta de Manuel era intenso, uma mistura de vergonha e culpa. Enquanto ele prosperava em sua barbearia de luxo, Samuel simplesmente desaparecera, varrido pelas ruas frias da cidade. Como ele não reconheceu seu próprio sangue antes? A luz dourada da barbearia parecia agora uma armadilha brilhante, eliminando suas falhas e pecados. Os clientes ali estavam, impecáveis em seus ternos e joias, alguns rindo, outros fazendo selfies, ignorantes do desfile de miséria que acabava de adentrar seu mundo. Manuel podia sentir a pressão dos olhares. Ele deveria oferecer ajuda ao irmão? E se alguém ficasse sabendo de seu passado, o que eles pensariam? A ideia de arruinar sua reputação por causa de um mendigo era aterrorizante. Sam, você? Balbuciou, seu coração pulsando como um tambor. Samuel, por sua vez, não parecia afetado pelo choque. Ele apenas olhou Manuel, seus olhos cansados, refletindo uma vida de dor. Havia um acordo secreto entre eles, uma promessa muda feita muitos anos atrás. E agora, ali estava ele, o irmão perdido, pedindo a mão de quem decidiu vencer. Como a pressão aumentava, Manuel sentiu-se paralisado. As lâminas nas tesouras, seu símbolo de status, pareciam meras armas, afiadas e traiçoeiras. O que fazer? Ignorar? Afastar-se da verdade? Ou arriscar tudo pela redenção? O silêncio da barbearia se espremia como uma fita de tensão, provocando olhares intrigados e preocupados. Ele sabia que, mais do que os olhares julgadores, ele precisava encarar seus próprios demônios, ou continuaria a viver nessa bolha de ilusões, onde o luxo ofuscava a realidade. O destino da famoso barbeiro agora estava em jogo. Ele encontraria a coragem para mudar seu destino ou permaneceria preso em sua vida de ostentações? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual que? Ele olhava para Samuel,
O homem em trapos diante dele, e a ideia de tudo que havia ignorado ao longo dos anos o consumia. O silêncio na barbearia parecia estrangulado. Como poderia? Mas antes que Manuel pudesse abraçar a coragem ou a vergonha, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era uma mulher, uma cliente com a maquiagem impecável, que havia assistido à cena em estado de choque. Seus olhos estavam arregalados e a mão cobria a boca, paralisada. Alguém chame a polícia!" ela exclamou, apontando para Samuel. O corpo de Manuel congelou. O que estava acontecendo? As câmeras do celular começaram a pipocar, flashes disparavam. O que era uma simples barbearia de luxo, agora se tornava um espetáculo. As vozes se misturaram em murmúrios confusos. "Ele é perigoso!" alguém gritou. "Deve ser um ladrão!" murmurou outro. A tensão aumentou. Os rostos bonitos e bem vestidos estavam agora distorcidos pelo medo e pela curiosidade. "Não, não!" Manuel gritou. Sua voz soava quase como um desespero. "Ele é meu irmão!" O alvoroço na sala tornou-se ainda mais intenso. Os olhos que antes olhavam para Samuel com repulsa, agora encaravam Manuel com uma mistura de horror e incredulidade. Como assim, parecia dizerem, o barbeiro tem um mendigo como irmão? E naqueles momentos turbulentos, algo se acendeu nos olhos cansados de Samuel. Ele se virou para Manuel com um brilho súbito, quase como um relance de esperança. "Manuel, não sou quem você pensa que sou", ele começou. Mas o silêncio logo foi quebrado por outro grito. Não era um grito qualquer. Era profundo, gutural. Manuel virou a cabeça e viu uma nova figura entrando pela porta. Uma mulher. Uma mulher que parecia conhecer bem Samuel. "Samuel, você tá aqui!" ela gritou. Seus cabelos desgrenhados e suas roupas rasgadas. A complicação se adensou. Era Clara, a mulher que Manuel jamais esperaria encontrar novamente. Clara, a mulher que se foi anos atrás, levando sua vida, e que, segundo as lendas da família, havia fugido com Samuel. A revelação caiu como uma bomba. O que era um reencontro de irmãos se transformou em um mar de segredos. Os sussurros se tornaram gritos. Ela estava com ele, alguém notou. "É uma criminosa", outra voz disse. Olhares de acusação se fixaram sobre a mulher. Manuel sentiu seu estômago revirar. A verdade fervilhava e ameaçava transbordar. Samuel e Clara trocavam olhares que, por um momento, parecia que compartilhavam um mundo à parte, um entendimento silencioso. Mas o ambiente desmoronava ao redor de Manuel. "O que você está fazendo aqui, Clara?" ele perguntou, a voz tremendo. Ela olhou para ele com uma intensidade quase ensombrecida. "Estou aqui para protegê-lo, Manuel", ela respondeu, e aquelas palavras ecoaram em um abismo ainda mais profundo. "Protegê-lo? De quê?" Neste instante, uma sirene começou a tocar ao longe, cada vez mais próximo. O que aconteceria com Samuel? E com Clara? Os olhares na barbearia pesavam como tijolos, todos aguardando a resposta de Manuel. Ele deveria defendê-los ou se afastar dessa tempestade imensurável que emergia do passado? O destino dele, agora, se misturava ao deles de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Com a sirene cada vez mais alta, Manuel se viu em um enredo de mistério, cercado por segredos e símbolos de um passado que ele tinha tentado esquecer. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele respirou fundo. O peso da escolha o esmagava. O momento decisivo estava prestes a chegar.
O coração de Manuel estava em um turbilhão. A chegada de Clara e Samuel havia transformado a barbearia em um cenário de caos e surpresas. Ele olhou ao redor, a multidão prendendo a respiração, as câmeras capturando cada segundo, cada olhar curioso e horrorizado. A sirene se aproximava e um peso insuportável o sufocava. Manuel, a voz de Clara o cortou como uma faca. Ele se virou para ela, seu rosto se contorcendo em confusão. Você não entende. Você precisa saber a verdade. O murmúrio na barbearia aumentava, mas para Manuel tudo parecia distante. Ele só podia ver Clara. Havia algo nos olhos dela, uma profundidade que o chamou, mas também o alarmou. Ele se perguntou por que ela estava ali e o que de fato queria proteger. Você deixou tudo para trás por ele, Manuel gritou, agitado. Por que voltou agora? Por que aparecer perto de um lugar onde eu construí tudo? Mas as palavras de Clara o atingiram antes que pudesse processar. Porque ele não é quem você pensa que é, Manuel. Você precisa entender isso. Samuel reagiu, mas antes que pudesse falar, uma figura enorme e robusta surgiu na entrada da barbearia. Era um oficial da polícia, seguido por mais 2. A visão do uniforme apagou sorrisos e risadas, e o pânico tomou conta do ambiente. O que está acontecendo aqui? O oficial exigiu saber, sua voz autoritária, ecoando entre os gonzos de madeira. Eles não são perigosos. Manuel se lançou para a frente, as palavras saindo como um clamor desesperado. Eles são minha família. Mas antes que pudesse explicar mais, um ataque de lembranças tomou conta de Manuel. Ele lembrou-se da infância, de como tinham sido próximos. E então houve o silêncio e a dor do abandono. Ele decidiu ficar firme por eles. Por favor, ouça. Preciso que você acredite. Ele é meu irmão. O oficial hesitou, mas a cena já era estrambótica demais. Foi então que Clara, com um olhar decidido, deu um passo à frente e declarou em voz alta: Eu sou a razão pela qual ele se foi, mas esse não é o segredo. O verdadeiro segredo é... Um barulho surdo cortou suas palavras. Era a porta da barbearia sendo arrombada, e em seguida mais 2 homens entraram. Desta vez, vestidos com roupas escuras e semblantes hostis. O clima se tornou eletricamente tenso. Samuel, você sabe que não pode escapar! Um dos homens gritou, seus olhos fixos na figura do irmão. Desorientado, Manuel encarou os novos intrusos, porque eles estavam atrás de Samuel. Como ele pôde desconhecer isso? O ambiente se transformou em uma bolha de alucinação, seu mundo se despedaçando em fragmentos. Samuel, quem são eles? Manuel perguntou, a garganta seca, seus olhos implorando por respostas. Manuel, não. Samuel parecia pálido. Pegou o braço de Manuel. Seu toque era urgente e tenso. Eu não sou seu irmão. O que ele tinha acabado de dizer varreu os pensamentos de Manuel. O chão desapareceu sob seus pés. O quê? Mas você é Samuel, meu irmão. Os olhos de Samuel se tornaram graves. Não sou. Meu nome é Thomas. Foi tudo uma mentira. Eu fugi de algo muito ruim, e você era a única pessoa que não podia saber. Clara e eu apenas queríamos proteção. As palavras de Thomas soaram como uma bomba. O ar faltou a Manuel. Ele olhou para os homens na entrada e em um instante tudo fez sentido. Tudo o que ele havia querido e amado agora parecendo se desfazer. As lembranças da infância não pertenciam a ele. As esperanças, sonhos, tudo havia sido construído sobre uma mentira. Protegê-lo do quê? Manuel perguntou, tremendo. Do meu passado, do que fiz para sobreviver. Thomas olhou para Clara, que agora estava roxa de preocupação.
Eles não vão parar até que eu pague pelo que fiz. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, mas a sirene continuava a soar, insistente e implacável. As revelações dançavam no ar, cada uma mais dolorosa que a anterior. O passado se misturava ao presente, e Manuel percebeu que estava bem no meio de uma tempestade. Thomas, ele sussurrou, lutando contra a maré de emoções. O que vamos fazer agora? E ali, em meio ao tumulto, a verdade se revelava como uma sombra crescente. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele se sentiu à beira de um abismo, sem saber se conseguiria enfrentar os segredos que sua vida havia guardado. E a sala preenchida por olhares inquietos trazia a promessa de que algo ainda mais devastador estava por vir. O coração de Manuel estava em um turbilhão. A chegada de Clara e Samuel havia transformado a barbearia em um cenário de caos e surpresas. Ele olhou ao redor, a multidão prendendo a respiração, as câmeras capturando cada segundo, cada olhar curioso e horrorizado. A sirene se aproximava e um peso insuportável o sufocava. Manuel, a voz de Clara o cortou como uma faca. Ele se virou para ela, seu rosto se contorcendo em confusão. Você não entende, você precisa saber a verdade. O murmúrio na barbearia aumentava, mas para Manuel tudo parecia distante. Ele só podia ver Clara. Havia algo nos olhos dela, uma profundidade que o chamou, mas também o alarmou. Ele se perguntou por que ela estava ali e o que de fato queria proteger. Você deixou tudo para trás por ele. Manuel gritou, agitado. Por que voltou agora? Por que aparecer perto de um lugar onde eu construí tudo? Mas as palavras de Clara o atingiram antes que pudesse processar. Porque ele não é quem você pensa que é, Manuel. Você precisa entender isso. Samuel reagiu. Mas antes que pudesse falar, uma figura enorme e robusta surgiu na entrada da barbearia. Era um oficial da polícia, seguido por mais dois. A visão do uniforme apagou os sorrisos e risadas, e o pânico tomou conta do ambiente. O que está acontecendo aqui? O oficial exigiu saber, sua voz autoritária ecoando entre os gonzos de madeira. Eles não são perigosos. Manuel se lançou para frente, as palavras saindo como um clamor desesperado. Eles são minha família. Mas antes que pudesse explicar mais, um ataque de lembranças tomou conta de Manuel. Ele lembrou-se da infância, de como tinham sido próximos. E então houve o silêncio e a dor do abandono. Ele decidiu ficar firme por eles. Por favor, ouça. Preciso que você acredite. Ele é meu irmão. O oficial hesitou, mas a cena já era estrambótica demais. Foi então que Clara, com um olhar decidido, deu um passo à frente e declarou em voz alta: Eu sou a razão pela qual ele se foi, mas esse não é o segredo. O verdadeiro segredo é... Um barulho surdo cortou suas palavras. Era a porta da barbearia sendo arrombada, e em seguida, mais dois homens entraram, desta vez vestidos com roupas escuras e semblantes hostis. O clima se tornou eletricamente tenso. Samuel, você sabe que não pode escapar, um dos homens gritou, seus olhos fixos na figura do irmão. Desorientado, Manuel encarou os novos intrusos. Por que eles estavam atrás de Samuel? Como ele pôde desconhecer isso? O ambiente se transformou em uma bolha de alucinação, seu mundo se despedaçando em fragmentos. Samuel, quem são eles? Manuel perguntou, a garganta seca, seus olhos implorando por respostas. Manuel, não. Samuel parecia pálido. Pegou o braço de Manuel. Seu toque era urgente e tenso. Eu não sou seu irmão.
O que ele tinha acabado de dizer varreu os pensamentos de Manuel. O chão desapareceu sob seus pés. O quê? Mas você é Samuel, meu irmão. Os olhos de Samuel se tornaram graves. Não sou. Meu nome é Thomas. Foi tudo uma mentira. Eu fugi de algo muito ruim e você era a única pessoa que não podia saber. Clara e eu apenas queríamos proteção. As palavras de Thomas soaram como uma bomba. O ar faltou a Manuel. Ele olhou para os homens na entrada e, em um instante, tudo fez sentido. Tudo que ele havia querido e amado agora parecia se desfazer. As lembranças da infância não pertenciam a ele. As esperanças, sonhos, tudo havia sido construído sobre uma mentira. Protegê-lo do quê? Manuel perguntou, tremendo. Do meu passado. Do que fiz para sobreviver. Thomas olhou para Clara, que agora estava roxa de preocupação. Eles não vão parar até que eu pague pelo que fiz. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, mas a sirene continuava a soar, insistente e implacável. As revelações dançavam no ar, cada uma mais dolorosa que a anterior. O passado se misturava ao presente, e Manuel percebeu que estava bem no meio de uma tempestade. Thomas, ele sussurrou, lutando contra a maré de emoções. O que vamos fazer agora? Antes que qualquer um pudesse responder, um dos homens, o mais alto, levantou uma arma. O barulho do clique ecoou como um trovão. Thomas, você tem uma escolha. Venha conosco ou estaremos todos em perigo. A temperatura do ambiente despencou. A tensão era palpável. Manuel sentiu o mundo girar ao seu redor. Não! Afaste-se dele! Ele se lançou em direção a Thomas, a adrenalina pulsando em suas veias. A barbearia se tornou um campo de batalha. O contraste entre a beleza dos lustres e o caos do momento se tornava cada vez mais evidente. As câmeras não conseguiam captar a gravidade da situação. As risadas se transformaram em gritos. A clientela, antes tão glamourosa, agora estava paralisada, medindo os riscos de um futuro incerto. E no centro de tudo, Manuel, separado entre o desejo de proteger o homem que acreditava ser seu irmão e a nova revelação que o despedaçava. Se você ama seu irmão, prove, gritou o homem da arma. A nuvem de incerteza apertava. Manuel não sabia mais quem os seus verdadeiros irmãos eram. Traições, segredos, tudo se acumulava como um barco furado que começava a afundar. Desesperado, ele olhou para Clara, que chorava silenciosamente. O tempo estava se esgotando, e a única coisa que ficou clara era que a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. E nesse momento crítico, uma explosão bagunçou tudo. A porta da barbearia foi arrombada novamente, desta vez com um estrondo ensurdecedor. No meio da fumaça e dos gritos, um rosto conhecido surgiu, uma figura do passado que Manuel nunca esperou ver novamente. Seu pai. E o coração de Manuel parou ao ver o pai entrar na barbearia. A figura imponente, que havia desaparecido da sua vida quando ele ainda era uma criança, parecia agora um espectro das lembranças que ele tentara enterrar. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, misturada entre choque e confusão. Manuel, vá embora! Agora! O pai gritou, a voz grossa e autoritária. Seu olhar era de puro desespero, e ele se lançou para a frente, como se tentasse varrer a confusão que se acumulava na sala. O clima mudou instantaneamente. O medo se espalhou entre os clientes. Thomas, ou quem quer que fosse, ficou paralisado. Você
Você conhece meu pai? Ele gaguejou, a expressão de incredulidade estampada no rosto. Um silêncio denso caiu sobre todos, e a sirene da polícia continuava insistente ao fundo. Não posso explicar agora, mas você precisa sair. O pai de Manuel insistia, olhando ao redor, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Clara, você também. Isso não é seguro. Clara olhou para o pai de Manuel, uma expressão de temor e surpresa atravessando seu rosto. Do que você está falando? O que está acontecendo? Ela parecia perder a sanidade em meio às revelações. Ela é a razão pela qual tudo aconteceu. O pai gritou de volta, e o ambiente esquentou rapidamente com um novo tipo de tensão. Manuel, você não sabe quem ela é. Quem ela é? Manuel gritou, a frustração subindo em seu peito. Ele se perguntou se tudo o que ele conhecia estava desmoronando mais uma vez, como castelo de cartas ao vento. Por que você nunca me disse? O pai passou uma mão pelo cabelo desordenado e respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho. Você não entende, Manuel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Clara e Samuel não são os únicos que têm segredos. E antes que ele pudesse terminar, o homem com a arma gritou novamente. Chega! O que vocês estão esperando? Vocês vão se arrepender se não se juntarem a mim agora. A multidão estava em pânico, gritos e flashes dos celulares iluminando a cena. Se não disserem toda a verdade, isso aqui vai acabar muito mal. O pai de Manuel ergueu as mãos, desesperado, tentando acalmar todos. Precisamos sair. Precisamos nos esconder. Tem gente aqui que está muito mais interessada em acabar com nossas vidas do que em entender. Ele é um fugitivo, gritou um cliente, balançando a cabeça. Ele é perigoso. Não sou um fugitivo. O pai de Manuel implorou, sua voz clara apesar do caos. Sou só um homem tentando proteger sua família. E você, Manuel, você não sabe o quanto eu lutei para mantê-lo longe desse mundo. O pânico subiu um degrau com a chegada de 2 mais homens, todos de mãos armadas. A barbearia, que antes era um espaço seguro, virou uma bomba relógio pronta para explodir. Samuel, você precisa escolher, gritou um dos intrusos. Se não vier, eles vão pagar. Thomas, ou melhor, Samuel, olhou para Manuel e Clara. Ele parecia desmoronar. As camadas de sua identidade estavam se despedaçando. O que eu faço, Manuel? O que eu faço? Seus olhos estavam cheios de desespero, esperando que a resposta fosse clara. E nisso, um novo estrondo veio do fundo da loja. Um eco profundo e estrondoso. Era o vidro das janelas estourando. A explosão iluminou a cena, e Manuel sentiu o calor ardente e as brasas da verdade começando a consumir o que restava dos seus vínculos. Pai! Manuel gritou, sua voz se fundindo ao caos. Ele percebeu que a figura de seu pai agora estava mais envolta em mistério do que qualquer outra coisa. O que você realmente escondeu de mim? O que aconteceu quando você sumiu? Mas a resposta que ele recebeu não era o que esperava. Você nunca deveria ter nascido. O pai de Manuel gritou e as palavras ficaram ecoando, cortando o ar como um raio. O silêncio caiu novamente. Todos pararam. O mundo pareceu congelar enquanto as palavras pesadas pairavam no ar. Manuel ficou paralisado, cada parte do seu ser gritando em confusão e dor. Ele olhou para Clara e Thomas e as expressões de choque se refletiam de volta para ele. O que isso significava para o seu passado? O que mais estava escondido? Ele estava preso em um labirinto de segredos e traições, sem uma saída aparente. Manuel, O pai começou, mas não pôde terminar.
Então a luz da barbearia foi ofuscada e a pressão aumentou ao redor deles. Alguém bateu à porta, a entrada do caos se somando ao tumulto. O futuro se tornava mais nebuloso a cada instante. E a única certeza era que as verdades estavam prestes a irromper de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. O que mais estava por vir? O silêncio pesava como chumbo, ainda reverberando na barbearia. Manuel olhou nos olhos do pai, confuso, e então um sussurro gelado atravessou a sala. Você nunca deveria ter nascido. Cortou o ar. Cada palavra, dura e crua, soou como um golpe. O rosto de Manuel empalideceu. Como assim? Por que seu pai diria algo tão cruel? O olhar de demônios passados refletia-se nos olhos do pai, como se o peso dos segredos estivesse explodindo. Mas antes que pudesse digerir a revelação, o mundo à sua volta virou um caos. O homem armado levantou a arma, pressionando o gatilho. Mas em vez de um tiro, houve um barulho surdo, um estalo, que fez todo mundo inclinar a cabeça para ver. Era um grupo de homens de terno, com emblemas da polícia nas lapelas, invadindo a barbearia, como uma tempestade. Polícia, todos para o chão. A ordem ecoou. O clima mudou. Os gritos e o pânico se tornaram uma sinfonia caótica. Vários clientes se jogaram ao chão, enquanto outros gritavam, confusos. Manuel quase caiu, mas seu pai puxou-o para o lado, protegendo-o com um braço. Volte! Gritou o homem da arma, mirando-os. A tensão estava nas nuvens. Ninguém sobe aqui. Todos calados. O policial ergueu a voz, mas o caos continuava, o pânico como um fogo descontrolado, enquanto os flashes das câmeras continuavam a capturar a cena. Algo estranho aconteceu. Samuel, ou melhor, Thomas, olhou fixamente para a porta de entrada. Você não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça em descrença. E antes que Manuel pudesse perguntar por que Thomas parecia tão abalado, a figura de Clara eclipsou tudo. Em meio aos gritos e confusão, ela se lançou à frente, seus olhos arregalados. Não! Você não pode estar aqui! Com isso, uma mulher apareceu, segurando um papel entre as mãos trêmulas. Clara, o que você fez? A mulher estava furiosa, os cabelos desgrenhados e uma expressão de raiva nos lábios. Você tinha que me deixar fora disso. Manuel olhou para a mulher confuso. Quem é você? A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para ela. Sou Diana, e vim atrás da verdade, gritou, a voz dela cortando a tensão. Clara estava mentindo o tempo todo. E você, Manuel, não tem ideia do que realmente aconteceu. As revelações pesadas pendiam no ar. Do que você está falando? Manuel pediu, seu coração batendo forte. As verdades passadas estavam pesadas demais. O tumulto ao redor dele começava a parecer uma tempestade perfeita. Você não sabe, mas sua família está envolvida em algo muito maior, disse Diana, agitada. Clara e Samuel não é isso que você pensa. Eles estiveram fugindo de um passado sombrio, e sua família, a sua verdadeira identidade, está em perigo. O olhar de Manuel sobre Clara mudou. Ela o tinha enganado? Mas não havia tempo para dúvidas. O oficial estava avançando, e o clima tornou-se eletricamente tenso mais uma vez. Todo mundo para o chão. Precisamos de segurança. Nesse instante, a visão de um homem entrando pela porta fez a sala tremer. Era um dos homens de terno, mas ele tinha um emblema diferente, uma estrela prateada na lapela. Cheguei. O que está acontecendo aqui? Sua presença dominava, e todos recuaram. O olhar daquele homem,
profundo e de peso, capturou a atenção de todos, e a verdade que se desenrolava ao redor de Manuel fez seu estômago revirar. Os segredos que cercavam sua vida desmoronavam, e a ideia de que tudo aquilo poderia ser uma grande marionete, puxando cordas de um drama muito maior, envolveu Manuel. Ele se perguntou, com o olhar preso em Diana e Clara, o que mais ele não sabia. A mistura de raiva e receio borbulhou dentro dele. "Diga-me tudo agora!" O homem com a estrela gritou e a sala ficou em silêncio. O destino estava em jogo e o passado estava prestes a se revelar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Manuel sentiu que a reviravolta estava apenas começando, e a verdade que estava prestes a emergir poderia mudar tudo. Que preços ele teria que pagar para saber quem era realmente. O silêncio pesava como C. Manuel olhou nos olhos do pai, confuso, e então um sussurro gelado atravessou a sala. "Você nunca deveria ter nascido." A frase cortou o ar e fez o coração de Manuel parar. Como assim? Por que seu pai diria algo tão cruel? O olhar de demônios passados refletia-se nos olhos do pai, como se o peso dos segredos estivesse explodindo exatamente naquele momento. Mas antes de ele digerir aquela revelação, o mundo à sua volta virou um caos. O homem armado levantou a arma, seus olhos cheios de ódio. Ninguém se move. Ele estava nervoso, suando, como se estivesse prestes a explodir. A tensão cresceu e se espalhou entre os presentes como uma onda. A sirene da polícia ainda ecoava do lado de fora, mas ali dentro, um silêncio mortal pairava. Samuel, ou melhor, Thomas, olhou fixamente para aqueles homens perigosos. "Você não pode fazer isso", disse ele, seus olhos arregalados de medo. Mas o homem com a arma só sorriu com desdém. "Você não entende. É melhor você se decidir, garoto. Ou estamos todos fritos." Nesse instante, uma mulher apareceu. Era Diana, a mulher que havia confrontado Clara. Com os cabelos desgrenhados e completamente frenética, ela gritou: "Eu não posso deixar que isso aconteça. Vocês não sabem o que estão fazendo." A sala virou um quadro surreal. Todos olhavam para ela, confusos, tentando entender o que ela estava insinuando. "Diana, o que você quer dizer?" Clara perguntou, sua voz agora trêmula. Mas antes que ela pudesse responder, o homem armado puxou o gatilho. Um tiro ecoou, estilhaçando o ambiente. Mas o tiro não acertou ninguém. O homem tinha disparado para o teto, e o barulho fez as janelas vibrarem. "Calem-se todos!" ele gritou com a voz trêmula. Foi quando Manuel percebeu algo crucial. O olhar de Thomas estava fixo em algo. Ele movia a cabeça lentamente, apontando para a porta. O que estava acontecendo? O que veio a seguir foi uma reviravolta que Manuel jamais poderia imaginar. Um grupo de homens surgiu da multidão, saindo de trás da barbearia. Mas não eram policiais. Eram homens de terno escuro, com olhares ameaçadores. Eles se espalharam pelo lugar, cercando Manuel, Samuel e Clara. "Estamos aqui para resolver algumas pendências", disse o líder, um homem robusto com uma cicatriz na bochecha. Sua voz era como um trovão. Manuel ficou em choque. "Quem são vocês?" Ele se sentiu como uma marionete em suas mãos. Aquela cena estava fugindo do controle, e tudo o que ele achava que conhecia desmoronava. "Se você realmente quer saber, Manuel", começou Diana. Mas o homem forte a cortou. "Chega de jogo, Diana. Ponto. Vamos direto ao ponto. Esse garoto", ele apontou para Thomas, "ele é muito mais valioso do que vocês pensam." Manuel sentiu o estômago revirar. O que quer que tivesse acontecido,
Todos ali estavam conectados de uma forma muito mais profunda do que ele imaginava. Valioso? Ele repetiu, sem compreensão. Sim, valioso. Ele tem o que precisamos. Conhecimento que não deveria estar em mãos erradas. O homem olhou fixamente para Thomas. E você, meu caro, precisa decidir. Vai conosco ou vai ver sua nova família pagar o preço? O coração de Manuel disparou. Aquela não era apenas uma questão de vida ou morte. Era uma questão de identidade, de laços quebrados e verdades ocultas. Thomas, o que diabos está acontecendo? Ele gritou, a raiva e a angústia fervendo em seu peito. Mas a expressão de Thomas era de desespero. Manuel, eu não sei como explicar, mas Sua voz falhou. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar com uma faca. O que mais ele estava escondendo? Por que sempre existiram esses segredos? O homem com a cicatriz se aproximou. O tempo está se esgotando. Você tem 1 minuto para decidir se quer salvar sua família ou se arriscar ser parte desse jogo. E não se esqueça, a escolha de um pode afetar todos aqui. Assim, no meio daquela confusão sangrenta, Manuel percebeu que todo o seu mundo estava prestes a mudar, de forma que ele nunca poderia imaginar. Uma pergunta pairava no ar, pesada e elétrica. Quem realmente era Thomas e que tipo de escolha ele tinha que fazer? O silêncio pesava como chumbo na barbearia. Manuel olhou nos olhos do pai, confuso, e então um sussurro gelado atravessou a sala. Você nunca deveria ter nascido. A frase cortou o ar e fez o coração de Manuel parar. Como assim? Por que seu pai diria algo tão cruel? O olhar de demônios passados refletia-se nos olhos do pai, como se o peso dos segredos estivesse explodindo exatamente naquele momento. Mas antes que ele pudesse processar a revelação, tudo virou um turbilhão. O homem armado levantou a arma, seus olhos cheios de ódio, e disparou um tiro. Contudo, não foi para o teto, nem para alguém na sala. O tiro acertou exatamente no que parecia ser uma caixa de madeira próxima a ele. E dela surgiu uma explosão de fumaça e papéis. O barulho ecoou, fazendo com que todos caíssem ao chão, atordoados. No meio da confusão, uma mulher surgiu da fumaça. Seus cabelos volumosos e a expressão determinada. Era Laura, a mãe de Manuel, que havia desaparecido há muitos anos. Saiam da frente, ela gritou. Seu tom autoritário atraiu a atenção de todos. Manuel ficou paralisado. A imagem da mãe que ele achava perdida para sempre, explodindo em um labirinto de emoções. Laura? A voz dele mal saiu. O coração batia descompassado. Os sentimentos envolvidos eram demais. A mãe, ali, diante dele. Mas agora não era a hora de perguntas. Com a entrada dela, a atmosfera mudou. A mulher virou-se para o homem armado. Deixe meu filho em paz. Ele não pode ficar aqui. O homem com a arma olhava de um para o outro, confuso, mas sua expressão rapidamente se transformou em ódio. Você não deveria ter voltado. Ele disparou um segundo tiro, mas Laura desviou e a bala atingiu a parede. Todo mundo gritou, e o caos tomou conta novamente. Saia! Manuel bradou para a mãe, mas ela não recuou. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Laura ergueu a mão, impedindo que Manuel viesse à frente. Enganaram você, meu filho. Não sou a única que esconde segredos. Todos aqui são parte de algo muito maior. O que ela dizia não fazia sentido, mas algo dentro dela vibrava com urgência. Mais homens armados irromperam pela entrada, e Thomas, ou Samuel,
como Manuel ainda preferia chamá-lo, olhou para eles, gelado. Os homens tinham a mesma expressão de ódio, mas uma leve e estranha preocupação pairava no ar. O líder dos novos intrusos parecia reconhecer Laura. Estamos aqui por sua causa, Laura. Seus dias de escapar estão contados, ele gritou, apontando o dedo. O ambiente estava pegando fogo. A verdade parecia direta, cortante, esperando por um momento para desabar. Se não me disserem agora o que está acontecendo, não sei o que vou fazer, Manuel gritou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Ele olhou para a multidão. Alguns clientes estavam escondidos, outros filmando as cenas. O espaço estava imerso em gritos e sussurros, e a pressão emocional crescia como um balão prestes a estourar, e então, como uma faca se enterrando em um coração. Laura fez uma revelação devastadora. Manuel, Thomas não é seu irmão de sangue. Ele é seu primo. Nós somos uma família de... Sua voz falhou, lutando para encontrar as palavras. De criminosos. Sua verdade, sua vida, tudo foi construído sobre mentiras para proteger você. O mundo de Manuel desabou. Criminosos. A imagem de sua infância, seu pai, tudo o que ele conhecia, estava cheio de furos. O que mais poderiam estar escondendo? Ele olhou para Thomas com olhos cheios de confusão e horror. Então, tudo isso é uma mentira? Os homens armados avançaram, mas Laura não se moveu. Vão sair por cima disso agora, ou todos nós pagaremos. Determinação em sua voz. Mas a verdade que despencou como um peso incontrolável atingiu a todos. Tudo estava prestes a mudar. E Manuel sentiu pânico cruzar o coração. Ele queria entender, queria saber a verdade. Mas se tinha aprendido uma coisa, era que a verdade poderia ser mortal. Antes que pudesse digerir tudo, as luzes se apagaram por um momento, mergulhando o local em escuridão. O caos acentuou-se, gritos e empurrões em penumbra. Manuel sentiu as mãos de Thomas segurando-o, e a voz dele soou baixa, mas firme. Manuel, nós podemos sair juntos, mas você precisa confiar em mim. E mais uma vez, a decisão de Manuel estaria em jogo. O que ele faria agora? As vozes ecos de sua infância se misturando em um mesmo fervor. O futuro da família brilhando e escurecendo ao mesmo tempo. A única certeza era que a tempestade que se avizinhava estava prestes a estourar. E ele não poderia prever o que mais viria pela frente. O silêncio pesava como chumbo na barbearia. Manuel olhou nos olhos do pai, confuso, e então um sussurro gelado atravessou a sala. Você nunca deveria ter nascido. A frase cortou o ar e fez o coração de Manuel parar. Como assim? Por que seu pai diria algo tão cruel? O olhar de demônios passados refletia-se nos olhos do pai, como se o peso dos segredos estivesse explodindo exatamente naquele momento. Mas antes que ele pudesse processar a revelação, tudo virou um turbilhão. O homem armado levantou a arma, seus olhos cheios de ódio, e disparou um tiro. Contudo, não foi para o teto nem para alguém na sala. O tiro acertou exatamente no que parecia ser uma caixa de madeira próxima a ele. E dela surgiu uma explosão de fumaça e papéis. O barulho ecoou, fazendo com que todos caíssem ao chão, atordoados. No meio da confusão, uma mulher surgiu da fumaça, seus cabelos volumosos e a expressão determinada. Era Laura, a mãe de Manuel, que havia desaparecido há muitos anos. Saiam da frente, ela gritou. Seu tom autoritário atraiu a atenção de todos. Manuel ficou paralisado, a imagem da mãe que ele achava perdida para sempre explodindo em um labirinto de emoções. Laura? A voz dele mal saiu.
O coração batia descompassado. Os sentimentos envolvidos eram demais. Ó mãe, ali, diante dele. Mas agora não era hora de perguntas. Com a entrada dela, a atmosfera mudou. A mulher virou-se para o homem armado. Deixe meu filho em paz. Ele não pode ficar aqui. O homem com a arma olhava de um para o outro confuso, mas sua expressão rapidamente se transformou em ódio. Você não deveria ter voltado. Ele disparou um segundo tiro, mas Laura desviou, e a bala atingiu a parede. Todo mundo gritou, e o caos tomou conta novamente. Saia! Manuel bradou para a mãe, mas ela não recuou. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Laura ergueu a mão impedindo que Manuel viesse à frente. Enganaram você, meu filho. Não sou a única que esconde segredos. Todos aqui são parte de algo muito maior. O que ela dizia não fazia sentido, mas algo dentro dela vibrava com urgência. Mais homens armados irromperam pela entrada. E Thomas, ou Samuel, como Manuel ainda preferia chamá-lo, olhou para eles, gelado. Os homens tinham a mesma expressão de ódio, mas uma leve e estranha preocupação pairava no ar. O líder dos novos intrusos parecia reconhecer Laura. Estamos aqui por sua causa, Laura. Seus dias de escapar estão contados. Ele gritou, apontando o dedo. O ambiente estava pegando fogo. A verdade parecia direta, cortante, esperando por um momento para desabar. Se não me disserem agora o que está acontecendo, não sei o que vou fazer. Manuel gritou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Ele olhou para a multidão. Alguns clientes estavam escondidos, outros filmando as cenas. O espaço estava imerso em gritos e sussurros, e a pressão emocional crescia como um balão prestes a estourar. E então, como uma faca se enterrando em um coração, Laura fez uma revelação devastadora. Manuel, Thomas não é seu irmão de sangue. Ele é seu primo. Nós somos uma família de... Sua voz falhou, lutando para encontrar as palavras. De criminosos. Sua verdade, sua vida, tudo foi construído sobre mentiras para proteger você. O mundo de Manuel desabou. Criminosos? A imagem de sua infância, seu pai, tudo o que ele conhecia estava cheio de furos. O que mais poderiam estar escondendo? Ele olhou para Thomas, com olhos cheios de confusão e horror. Tudo isso é uma mentira. Os homens armados avançaram, mas Laura não se moveu. Vou sair por cima disso agora, ou todos nós pagaremos. Havia determinação em sua voz. Mas a verdade que despencou, como um peso incontrolável, atingiu a todos. Tudo estava prestes a mudar, e Manuel sentiu pânico cruzar o coração. Ele queria entender, queria saber a verdade, mas se tinha aprendido uma coisa, era que a verdade poderia ser mortal. Antes que pudesse digerir tudo, as luzes se apagaram por um momento, mergulhando o local em escuridão. O caos acentuou-se, gritos e empurrões em penumbra. Manuel sentiu as mãos de Thomas segurando-o, e a voz dele soou baixa, mas firme. Manuel, nós podemos sair juntos, mas você precisa confiar em mim. E mais uma vez, a decisão de Manuel estaria em jogo. O que ele faria agora? As vozes ecos de sua infância se misturando em um mesmo fervor. O futuro da família brilhando e escurecendo ao mesmo tempo. A única certeza era que a tempestade que se avizinhava estava prestes a estourar, e ele não poderia prever o que mais viria pela frente. Então, no meio da confusão e do pânico, um rugido ensurdecedor irrompeu do teto. A estrutura da barbearia começou a desabar. Manuel olhou para cima e viu as vigas de madeira se partir,
pedaços de gesso e fumaça caindo como chuva. O que estava acontecendo? Um terremoto? As pessoas gritavam e corriam em todas as direções, mas uma visão paralisou Manuel. No meio do caos, alguém surgiu na entrada. Era uma figura obscura, encapuzada, parecendo ser a causa do colapso. Manuel! A figura gritou, sua voz familiar. Era alguém que Manuel jamais esperou ver de novo. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, sua cabeça girando com a revelação. Você pertence a nós, e agora é hora de a verdade ser revelada. Toda a sua vida tornou-se uma ilusão, uma teia de mentiras e segredos. A figura começou a avançar, revelando um sorriso enigmático que enviou arrepios pela espinha de Manuel. Vamos, o tempo está acabando. Gritos misturavam-se ao som de destroços em queda. O mundo em que ele pensou que vivia se desintegrava, e tudo o que ele tinha certeza não existia mais. O que mais ele tinha que descobrir? Quando tudo parecia terminar, sua vida estava apenas começando. Quem era aquela figura e o que mais ia mudar em sua vida, agora que toda a verdade estava prestes a ser revelada? O estrondo da queda dos destroços ecoou na barbearia, fazendo todos se aquietarem. O olhar de Manuel estava fixo na figura encapuzada, seu coração acelerando. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz mal saindo. Sou eu, Alana. A voz doce e familiar cortou a tensão como uma faca. Era a prima que ele julgou ter perdido para sempre. O rosto dela surgiu da fumaça, os olhos brilhando com uma intensidade feroz. Eu estava tentando te proteger, mas agora é tarde demais. O caos aumentou ao redor deles, mas o mundo de Manuel se concentrou apenas na figura de Alana. O que ela significava para ele? A conexão familiar havia sido desfeita e reconstruída na mesma batida. As verdades que ele conhecia estavam desmoronando como teto acima. Ele se virou para Thomas, agora pálido e confuso. Você também sabia? Eu não pude contar, Manuel. Havia muito em jogo. Meus sentimentos por você, tudo, mudaram nosso destino. Thomas gritou, a angústia mexendo com suas emoções. O peso do segredo quase o derrubou. Cala a boca! O homem com a arma gritou. Mas sua ameaça foi abafada pelo aumento da pressão. Alana avançou, determinada. Manuel, não deixe que eles te arrastem. A verdade será revelada. E você precisa fazer uma escolha agora. Os homens armados começaram a se mover, alguns buscando abrigo, outros se empurrando na confusão. O cheiro de fumaça misturava-se com gritos e súplicas. O caos se intensificava e o tempo parecia desacelerar. Manuel olhou ao redor, buscando um flerte de esperança em meio à desolação. Laura, a mãe, se ergueu com um olhar de firmeza. Ninguém vai tocar em meu filho. A disposição dela era admirável, uma força que incendiou o ambiente. Mas isso não era suficiente. O espaço estava tomado pela tensão, e Manuel sentiu que momentos de ação se desenrolavam a uma velocidade insuportável. A verdade é a única saída, Alana exclamou. Esses homens não são apenas criminosos, eles querem o que está dentro de você, Manuel. O frio que percorreu as costas de Manuel foi quase insuportável. O que ela estava insinuando? Eu sou parte de algo que você não entende, gritou Thomas, a pressão subindo. Mas posso te ajudar, existe um jeito de sairmos. Os olhares voltaram para o homem com a arma.
O caos ao redor se intensificava, e havia um silêncio no ar que parecia prometer uma mudança. Decida-se, Manuel. Não há tempo. O coração disparou. Ele tinha que escolher. Ficar ali, preso na teia de mentiras, ou enfrentar a tempestade e descobrir a verdade que poderia libertá-lo. Ele respirou fundo. A figura de Alana, as palavras de sua mãe começaram a clarear sua mente. Eu não vou me esconder mais, ele gritou, uma onda de determinação lhe percorrendo. Se a verdade vai sair, que comece agora. O olhar que ele lançou às pessoas ao seu redor estava cheio de coragem e autoridade. Então, vamos acabar com isso. O homem armado rugiu, mas Manuel não recuou. Eu não estou com medo de você, o grito ecoou, e a partir desse instante, algo começou a se desdobrar. Aos olhos de todos, Manuel se sentia livre, mesmo perdido em meio ao caos. A presença de Alana e Laura, a determinação de Thomas, aumentavam a intensidade da situação. Eles não estavam mais sozinhos. Juntos, como uma família fragmentada, estavam prontos para enfrentar o desconhecido, tateando no escuro. E enquanto o ambiente moldava-se simultaneamente à luz e à escuridão, Manuel sabia que a jornada estava apenas começando. A coragem havia despertado nele um desejo insaciável de descobrir o que realmente era, um destino cheio de segredos a serem revelados. E neste clímax, nós deixamos você. Os segredos estão destinados a serem descobertos. Então, não fique aí parado. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer desse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar.